23 de abril de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 23. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é dia 23 e nós vamos ler Provérbios, capítulo 23, seguindo a leitura que fazemos todos os meses de Provérbios. Você sabe que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E o livro de Provérbios é um livro que traz ensinamentos para a felicidade, para o sucesso, para a realização, para a satisfação. O autor de Provérbios foi o rei Salomão e ele escreve no capítulo 1 que ele escreveu esses provérbios com essa finalidade de trazer experiência para aqueles que são jovens e inexperientes, para trazer sabedoria, ensinamento, entendimento, prudência para aqueles que são ingênuos, aqueles que são simples, aqueles que não têm muito entendimento a respeito da vida. Mas ele escreveu também para os sábios, para que o sábio adquira mais sabedoria e conhecimento e decida melhor. Então, seguindo na ideia de que lendo provérbios você adquire sabedoria, conhecimento, instrução, discernimento, experiências a respeito de vários assuntos da vida para tomar a decisão mais acertada e dessa forma alcançar a felicidade nessa terra, nessa vida, não só nessa vida, mas também para a vida eterna, porque Salomão fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor significa o respeito absoluto pelo Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, que Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Esse é o primeiro ensino que ele apresenta já no capítulo 1 de Provérbios. Ele já diz no capítulo 1: escrevi esse livro para trazer sabedoria, prudência e entendimento para os inexperientes, para os ingênuos, os incautos, os simples, para fortalecer a sabedoria dos que já têm sido sábios e também para que vocês entendam que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É colocar Deus em primeiro lugar, é disso que vem o começo da sabedoria. Então ele fala isso no capítulo 1, e em cada capítulo que você vai lendo, você vai adquirindo uma inteligência, um conhecimento e uma sabedoria que, se você aplica na sua vida, o mais importante, se você aplica na sua vida, você colhe os resultados. Não basta apenas ter o conhecimento. O conhecimento é uma escada. Você precisa ter o conhecimento. Esse conhecimento precisa ser pensado, estudado, meditado, para que ele se torne um entendimento. Esse entendimento tem que se transformar em um discernimento, que é clareza a respeito do que você está fazendo, e que vai se transformar numa aplicação, numa prática, no momento do seu dia a dia, da sua vida. É isso que corresponde à verdadeira sabedoria. Sabedoria é aplicação do que é certo, do que é correto, porque é a aplicação que vem depois do entendimento, do discernimento, é que vai trazer o resultado, que vai trazer a felicidade, o caminho acertado. Então aqui em Provérbios, nós estamos lendo aqui a Provérbios nesse mês, na versão da King James atualizada, como você vê aí no topo da tela. E Provérbios 23 é um capítulo que ensina sobre comida, sobre bebida. Então você vê que tem pessoas que pensam, eu posso comer o que eu quiser, beber quanto eu quiser, de maneira livre, mas aqui em Provérbios 23, nós vemos aqui recomendações. Aqui na King James atualizada, eles colocaram esse título aqui, Conclusão dos 30 ditos dos sábios. Eles colocaram esse título aqui, Conclusão dos 30 ditos dos sábios, porque
Quando você entra no capítulo 22, na parte final, está escrito assim, tem um versículo que diz, mais 30 ditados dos sábios. E aí do meio para o final do capítulo 22, nós vemos alguns ensinamentos que nós já lemos ontem, e aí ele entra no capítulo 23, e aqui apresentam-se os últimos conselhos que fecham os 30, que foram mencionados no capítulo 22. Mas se eu tivesse que dar um título aqui para Provérbios 23, eu colocaria assim, orientações sobre comida, festas e bebida. Porque é isso que Provérbios 23 fala. Fala sobre orientações sobre a comida, sobre os convites para festividades, festas, onde oferecem comida, e sobre bebida. Esses são os temas principais que nós vamos ler hoje. Então, entrando aqui no versículo 1. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Põe uma faca à tua própria garganta, se estiveres com grande apetite. Não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Então aqui logo nos 3 versículos ele já fala do quê? De um convite para um almoço, para um jantar, para um café. De repente uma autoridade convida você, de repente é o dono da empresa, de repente é o seu chefe, o seu supervisor, de repente é uma pessoa importante. Pode ser até um pastor que de repente convida você para um almoço, mas esse almoço pode ser enganoso. Aí você está ouvindo isso e está pensando assim, nossa, um pastor pode fazer isso? Pode. Nem todos os pastores têm comprometimento com Deus e nem todos os pastores estão realmente alinhados em pregar a palavra de Deus. É necessário que você verifique se o lugar que você participa dos cultos tem uma liderança que realmente está comprometida com a verdade. Existem igrejas que são construídas com a finalidade de servir como um negócio. E você precisa orar a Deus e buscar comunhão com Deus para que você tenha uma relação com o Espírito de Deus, para que você perceba se você está no lugar em que a liderança da igreja está comprometida verdadeiramente em ganhar almas para o reino de Deus, ou se é um negócio. Como eu identifico se é uma igreja ou se é um negócio? Você percebe pelas atitudes da liderança. Se é uma igreja focada em projetos que ganham almas para Deus, se existe um comprometimento com isso, com a realização de trabalhos sociais, a realização de atividades de evangelismo, se existe um foco no estudo da palavra, se não existe a adulteração do que está escrito na Bíblia. São essas coisas, se existe a busca pelo Espírito Santo, se existe um ensinamento que honra, respeita a família, o casamento, que combate a fornicação, porque tem lugares que dizem que se você é jovem, se você é solteiro, você pode sair com quem você quiser, que não é pecado ficar, se de repente você está ouvindo essa mensagem, está ficando com alguém, isso é pecado à luz da Bíblia. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver lá que se uma pessoa vive abrasada, ela deve se casar. Nós já comentamos isso quando nós lemos Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5 fala contra o adultério.
fala a respeito do cuidado que o homem deve ter em amar a sua esposa. E quando fala que o homem deve ter o cuidado de amar a sua esposa, nós comentamos lá em Provérbios 5 que também a esposa deve ter exclusivamente o seu marido, a quem ela vem amar. Então, às vezes, essas igrejas que são construídas com projetos, propósitos de fazer da igreja um negócio, elas podem ter pastores que fazem isso. Então vamos saber aqui quais as condições dessa pessoa, o que essa pessoa faz, o que ela pode trazer de benefício para a nossa igreja, quanto que ela pode dizimar, quanto ela pode ofertar. Então, vamos fazer um almoço para verificar aqui, conhecer mais a pessoa. Então aqui o versículo 1, 2 e 3 fala sobre isso. O versículo 4. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tem bom senso. Os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos. Criam asas e voam pelos céus como a águia. Então aqui os versículos 4 e 5 estão dizendo o seguinte: tem pessoas que vivem nessa vida correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de riqueza, pensando que riqueza é tudo na vida. E os versículos 4 e 5 estão dizendo assim: não chegues à exaustão. A exaustão é aquilo que a pessoa dá tudo. Ela só vive por causa disso e vive tanto em busca disso que ela chega a cansar e a passar até a exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tem bom senso. Por que tem bom senso? Porque os bens e o prestígio, que são as coisas que se consegue com muito dinheiro, consegue-se muitos bens, consegue-se prestígio, reconhecimento, essas coisas, elas desaparecem como num piscar de olhos. Elas criam asas e voam pelos céus como a águia. Quer dizer, as pessoas aplaudem, dão uns tapinhas nas suas costas, reconhecem você enquanto você tem a riqueza, enquanto você tem o dinheiro, mas e se você perdesse o dinheiro? As pessoas seriam seus amigos, suas amigas? Elas honrariam você, reconheceriam o seu valor por quem você é? Porque muitas pessoas elas correm atrás do dinheiro e elas ficam tão cegas que elas não percebem que existem pessoas que só estão à volta ao seu redor por causa do dinheiro. Então, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, o rei Salomão escreve sobre isso. Veja que o rei Salomão escreveu Provérbios e quando ele estava mais velho, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Aí lá no capítulo 4 ele escreve assim: eu encontrei um homem que não tinha sabedoria. E esse homem trabalhava e ele ficou muito rico. Isso está em Eclesiastes no capítulo 4. E ele não tinha nem esposa, nem filhos, nem um segundo para deixar a riqueza dele. E no entanto ele continuava trabalhando. E aí Salomão escreve assim: para que vai ficar tudo aquilo que ele conquistou? Ele não tem ninguém à sua volta. Ele só tem o dinheiro. Então, ele fala sobre isso. E no mesmo capítulo 4, ele fala assim: é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Se está frio, um aquece o outro. E o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Então, Salomão fala sobre isso. Então, as pessoas buscam a riqueza, mas e o seu valor? Isso é tolice porque a pessoa não vai ter relacionamento com Deus. Se ela ficar lutando pelo dinheiro, o dinheiro vai ser o Deus dela. Então, se ela, no dia da morte,
ela perde a salvação, a vida eterna. E vai viver uma vida em que viveu em função de coisas. Não fez amigos, não fez relacionamentos, não cuidou de gente, não formou família, ficou em busca do dinheiro. Por isso que Salomão fala, não corra atrás disso, não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tem bom senso. Você não vive por causa do dinheiro. O dinheiro é o servo. O dinheiro, ele é o escravo. Você usa o dinheiro para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para ajudar pessoas, para cumprir propósitos de Deus. Mas não busca o dinheiro como um fim, como objetivo de vida. Agora o versículo 6. Não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas, porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz, come, bebe, entretanto não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Então aqui os versículos 6, 7 e 8, ele diz, não coma na casa do invejoso. Tem uma outra versão que diz, não coma na casa do avarento. Tem uma outra versão que diz, não coma na casa da pessoa que pratica o mal. Então aqui nessa versão da King James, ele colocou, não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas, porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz, come e bebe, entretanto não fala com sinceridade, vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Esse versículo 6, 7 e 8 fala que não é todo convite que você deve aceitar. Às vezes, a pessoa faz um convite a você porque ela inveja você. Às vezes, ela faz um convite a você porque ela quer ver o que ela pode tirar de você. Então, o versículo 6, 7 e 8 diz, não se mova por comida, porque tem pessoas que se movem por comida. Elas dizem, mas a pessoa que me convidou tem uma boa condição financeira, então imagine o que vai ter lá de bom para eu comer. E elas dizem, eu sei que a pessoa é meio falsa, eu sei que a pessoa é meio hipócrita, mas mesmo assim eu vou pela comida. E o versículo 6, 7 e 8 estão dizendo, não vá. Se você percebe isso, não vá pela comida, não seja movido pelo estômago. Porque a pessoa vai te falar palavras boas, mas tudo aquilo é mentira, tudo aquilo é falsidade. E isso traz algo ruim na sua volta. Traz um ambiente negativo, um ambiente ruim para você. Então, não se mova por isso. Versículo 9. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Então, versículo 9. Não converse com uma pessoa que não tem sabedoria. Você vai conversar com a pessoa não quer saber de sabedoria, ela quer só falar de bobagens, vai tomar o seu tempo. E você vai querer dizer algo de bom para essa pessoa e ela também não vai se importar, porque ela não tem nenhuma vontade de aprender, de crescer, de andar no caminho certo. Versículo 10. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos, porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Os versículos 10 e 11. A primeira parte do versículo 10. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade. Eu comentei aqui alguns dias que eu conheci uma pessoa que construiu um muro e invadiu 3 centímetros do terreno do vizinho. Depois que ele já tinha construído o muro, ele foi no vizinho e pediu para fazer ali uma obra, para passar um encanamento, alguma coisa assim. E o vizinho disse, você tem que derrubar o seu muro. Você avançou 3 centímetros no meu terreno.
E aí ele ficou ali naquele impasse. E aí ele estava preocupado. Será que eu vou ter que entrar com uma ação na justiça? Vou ter que discutir isso? Então, versículo 10. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade. Você pensa, é só um pedacinho. O que é 3 centímetros? Não é nada. Mas você pode arrumar uma grande briga, um processo, anos da sua vida por causa disso. Nem invadas as terras dos órfãos, porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Essa segunda parte, tem a pessoa que pensa, são pessoas órfãs, não tem nenhum advogado para defendê-los. São pessoas pobres, eu posso tomar aquela terra que ninguém vai ver. O versículo 11 está dizendo, Deus está vendo. Quando você toma o que é dos órfãos, Deus é o redentor deles. Você pode até conseguir essa vantagem, a pessoa pode até conseguir facilmente conseguir aquelas terras, mas a pessoa vai receber um castigo de Deus. O castigo vem, com certeza, Deus ele encontra a forma de aplicar a justiça contra aquele que faz isso, que toma o que não é seu. Versículo 12. Submete teu coração à disciplina e inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria. Então, o versículo 12 está dizendo, submete teu coração à disciplina e inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria. O versículo 12 está dizendo o seguinte, para que faça o seu coração ser disciplinado, ou seja, lidere o seu coração. Porque tem pessoas que têm o seu coração indisciplinado. O coração, ele vai por paixão à comida, que nós estamos lendo aqui no capítulo 23, vai por uma paixão por uma mulher fora do casamento, ou, no caso, você que é mulher, por um homem que não é o seu marido. Às vezes o coração vai para uma jogatina. Algumas pessoas se entregam para o dinheiro. Nós lemos isso também. Pessoas que se entregam de repente para uma carreira. Eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa importante dentro da empresa. Ou a pessoa pensa, quero que o meu negócio chegue nesse patamar. E aí a pessoa esquece de cuidar da família, esquece de cuidar dos filhos, esquece de cuidar da própria saúde. A pessoa fica com indisciplina em relação a cuidado com o seu sono. Então aqui o versículo 12 está dizendo, submete o teu coração à disciplina. Às vezes o coração vai por inveja, por cobiça. Às vezes o coração se inclina muito rapidamente para ficar irado, chateado, magoado com as pessoas. O versículo 12 está dizendo, submeta o teu coração à disciplina. Ele está dizendo, lidere o que se passa nas suas emoções. Às vezes o coração está preso com uma mágoa do passado. Já passaram-se anos, mas o coração está lá. Você vê a pessoa e o coração fica com mágoa, começa a se ferir, começa a se machucar, a pessoa começa a lembrar e começa a ficar angustiada, com raiva, às vezes chora, porque lembrou daquela pessoa com quem tem uma mágoa. O versículo 12 está dizendo, submete o teu coração à disciplina. É você que manda no seu coração. É você que domina sobre o seu coração. É você que decide, diz por seu coração, não. Essa pessoa não é minha esposa. Então eu não tenho que ficar olhando para ela. Não, eu não tenho que me entregar para esse jogo. Não, eu vou dormir mais cedo, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou confiar no Senhor. A minha empresa vai crescer. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora. Eu não preciso ficar ansioso. Então, submete o teu coração à disciplina. É você que lidera o seu coração. E inclina os teus ouvidos à palavra de sabedoria. Ele fala assim,
Submeta o teu coração à disciplina e ouça a palavra de Deus. Porque você vai ouvindo a palavra de Deus para tomar o conhecimento daquilo que você vai colocar como ordem, como comando, que você vai seguir e vai mandar no seu coração. Inclusive, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: de tudo que você deve cuidar, cuide do bem do seu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Com certeza, você já deve ter passado por uma situação em que o teu raciocínio, a tua inteligência, o seu cérebro, sabe que não é para fazer uma coisa, mas o seu coração pulsa querendo, a sua emoção, sentimento, vai querendo fazer. Então é sobre isso. Ele está dizendo que o coração muitas vezes vem com tanta força que supera a sua razão. Você sabe, não é para fazer. É o bombom que você come, que você já sabia que não cabia, não devia comer, e você vai lá e come muitas vezes. Então ele está dizendo, submete o teu coração à disciplina, mande no seu coração, domine sobre ele. É às vezes o filme que você quer assistir até mais tarde. Você sabe que é hora de dormir e de repente, mas esse filme é legal, vou assistir aqui. É um convite, de repente, para uma festa, que nem nós lemos aqui em Provérbios 23, que de repente todo mundo da empresa vai porque a pessoa de repente parece que é legal, mas você sabe que você não tem que estar lá. Mas de repente, mas todo mundo vai estar lá. Então submete o teu coração à disciplina. Versículo 13. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara. Ela não morrerá. Aqui esse versículo 13 aqui se aplica aqui no 12 também. Submete o teu coração à disciplina. Às vezes você quer deixar passar uma disciplina que você tem que aplicar. Versículo 14. Castiga tu mesmo com a vara, e assim a livrarás do Sheol. O Sheol significa o inferno, o caminho da morte. Versículo 15. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Se o teu coração agir com sabedoria. Veja, o versículo 15 também fala a respeito do coração. Essa questão de falar do coração fala a respeito da inteligência emocional. Porque nós decidimos muitas coisas primeiro pelo coração. O cérebro pode dizer, não faça isso. Mas a pessoa vai pelo coração. Então, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Então, quem tem inteligência emocional, quem domina sobre o coração com sabedoria, Deus, o meu coração se alegrará. Deus fica alegre quando nós decidimos com sabedoria, com o nosso coração, porque Deus fica alegre de saber que estamos indo bem. Versículo 16. Grande será o meu regozijo, quando os teus lábios se expressarem com retidão. Veja, Deus fica alegre. Regozijo significa regozar, significa gozar de novo, significa ter alegria duas vezes. Então, grande será o meu regozijo, eu vou ficar muito feliz quando os teus lábios se expressarem com retidão, quando você falar palavras retas. A nossa boca fala aquilo que nós temos no coração. Se nós falamos coisas retas, é porque o nosso coração está reto. 17. Jamais invejes os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. Versículo 17, então, jamais invejes os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. Essa questão da inveja você não deve invejar ninguém. Provérbios capítulo 14, versículo 30, fala que o coração em paz é saúde.
mas a inveja é a podridão dos ossos. Aqui na King James, quando nós lemos esse versículo, Provérbios capítulo 14, versículo 30, ele diz que a inveja é como câncer, é como um câncer. Então, da onde vem a inveja? A inveja vem de um sentimento de comparação. A pessoa se compara com uma outra pessoa e, pelo resultado, ela fica com inveja da outra pessoa. Não tem lógica ter inveja de outra pessoa por alguns motivos. Primeiro, se a pessoa tem uma habilidade, ou um talento ou um dom que Deus deu para ela, ela vai ser boa naquilo. Tem pessoas que já nascem com talentos que são inatos. Tem pessoa que nasce com ouvido absoluto. Então, outro dia eu vi um menino de 7 anos tocando piano maravilhosamente. E na entrevista ele estava dizendo que ele nasceu e desde os 3 anos, quando ele viu o piano, na mente dele, ele começou a tocar e ele já sabia as músicas. Então, ele recebeu isso de quem? Ele recebeu isso de Deus. Inclusive o menino, veja, o menino falou isso, ele falou assim: eu toco para dar alegria às pessoas porque Deus me deu essa capacidade de trazer alegria para as pessoas. Então você veja que isso é um dom que ele recebeu, isso é inato. Tem sentido alguém ter inveja de uma pessoa que recebeu um talento que é inato? A pessoa nasceu para o cumprimento daquele propósito. Então a pessoa que tem inveja muitas vezes não sabe do seu propósito. Quando você sabe para qual o propósito Deus chamou você, que você vai desempenhar bem, muito bem, porque Deus chamou você para isso, você não vai ter tempo de ficar cuidando e olhando para os lados. Então a inveja, até a palavra inveja, colocar no coração aquilo que você vê. E inveja, você coloca no coração, estou vendo o que está acontecendo com meu vizinho. Tem aquele ditado que diz assim, a grama do vizinho parece sempre que é mais verde, mas é só uma impressão. Se você dedicar a sua atenção, os seus olhos, no seu jardim, na sua grama, você vai conseguir fazer que ela fique boa. Então coloque todo o seu esforço, seu empenho em desenvolver a sua vida. Não tem sentido você ter inveja de talentos, habilidades, capacidades que Deus deu para outras pessoas. Desenvolva o talento que Deus colocou em você. O tempo que você carrega de inveja contra outra pessoa é o tempo que você está jogando fora de descobrir o que Deus reservou para você. Tem uma escritora que diz assim, ela escreveu assim: Deus deu uma estrela para cada pessoa, e alguns usam a estrela para brilhar, e outras nem sequer descobrem a sua estrela. Então não gaste o seu tempo olhando e se comparando com outras pessoas. Deus escolheu você para cumprir o propósito que Ele tem para você. A inveja muitas vezes é a falta de conhecimento de quem você é, da sua identidade. Quem eu sou em Deus. Então não fique olhando para o próximo. O versículo 17 está dizendo: jamais invejes os pecadores em teu coração. Só que a questão é não só não ter inveja dos pecadores. Não vale a pena ter inveja de ninguém. Nunca carregar inveja. Provérbios 14:30 fala: inveja é como câncer nos ossos. Quem gasta tempo olhando e invejando o outro está perdendo, jogando o seu tempo fora. Então, quando vier o sentimento de inveja, pense: isso aqui é pecado porque eu estou jogando o meu tempo fora. Pecado significa
errar o alvo, errar o objetivo. É isso que a origem da palavra pecado é isso. Por isso é pecado beber, porque é errado, eu destruo a minha saúde. E é pecado, é errar o alvo, eu ficar com inveja de alguém porque eu estou perdendo meu tempo, jogando meu tempo fora. Olhando a vida do outro ao invés de cuidar da minha vida e fazer o que Deus me chamou para fazer. Então jamais invejes os pecadores em teu coração, é muito melhor temer o Senhor para sempre. Temer ao Senhor, em Provérbios capítulo 8, versículo 13, está escrito assim: o temor ao Senhor é odiar o mal, deixar a soberba e a arrogância, fugir do mau caminho e da maledicência. É isso que está escrito em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Então veja, temer ao Senhor é odiar o mal. Então, se a inveja faz mal, odeie a inveja. Não aceite isso no seu coração. Versículo 18. Uma outra coisa também. Quando você tem inveja de alguém, você está dizendo que você não confia no Senhor. Deus deu para ele, Deus deu para ela. E Deus só tem poder para dar para o outro, mas não tem condição de dar para mim. Então, eu tenho que ficar com inveja, porque Deus nunca vai me dar. Quando eu carrego inveja, eu estou dizendo, Deus não é Deus. Então, eu não tenho por que ter inveja do outro, porque Deus é Deus, de abundância, de poder, e Ele é também o meu Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não tem por que ter inveja também. É uma forma de dizer que Deus não é Deus. Versículo 18. É certo que sempre haverá um futuro e tua esperança não será aniquilada. Esse versículo aqui, ele está dizendo que é certo, sempre haverá um futuro. Deus sempre tem coisas novas, reservadas, preparadas para você. Sempre haverá um futuro. E a tua esperança, aquilo que você espera, na sua confiança em Deus, não será aniquilada. A tua esperança não será aniquilada. Versículo 19. Ouve, filho meu, e torna-te sábio, e dirige teu coração pelo caminho. Então, o versículo 19 está dizendo, escute, meu filho, busque a sabedoria, torne-se sábio, dirija o teu coração pelo caminho. Pelo caminho aqui, o caminho está em letra maiúscula, está se referindo a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Dirija o teu coração seguindo a Jesus. 20. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão e a indolência os vestirá de trapos. Então aqui mais, como nós falamos no começo de Provérbios 23. Provérbios 23, o tema principal é a comida, a bebida. O versículo 20 e 21. Não ande com pessoas que vivem só em festas, que vivem em bebedices, que vivem comendo demais. Porque, veja o 21, os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. Pessoas que vivem só o tempo todo atrás de festa, festa, festa e bebedice, eles acabarão na pobreza. Versículo 22. Não tem quem vive só atrás de festa, não tem tempo para o estudo, não tem tempo para o trabalho, não tem tempo de cuidado com a família, vive só em festas, em amizades, em bebedice. Então, o versículo 20 e 21 está falando sobre isso. Versículo 22. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não despreces a tua mãe quando for idosa. Aqui fala sobre a honra aos pais. Versículo, os pais são as pessoas que mais querem o nosso bem. Os pais foram aqueles que cuidaram de nós, então devemos honrar eles. E o pai aqui, a mãe, são as pessoas que cuidaram de você. Às vezes não foi seu pai nem foi sua mãe, às vezes foram seus avós, os seus tios.
de repente foram os pais adotivos, mas honre as pessoas que cuidaram de você. Versículo 23. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência e não as vendas por preço algum. Então, versículo 23. Compre tudo isso. Compre a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência. Compre a verdade. Ande com a verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Compre a verdade. Entregue a sua vida, compre a verdade. Use todo o seu recurso e entregue-se para Deus, para Jesus. Compre a verdade. Leia a palavra de Deus. Compre a palavra de Deus no sentido de dedique tempo, estude, medite, conheça a palavra de Deus para seguir por ela. Compre a sabedoria e invista o seu tempo, o seu dinheiro estudando, adquirindo sabedoria. Nós já comentamos na leitura de Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, versículo 7 diz assim: Adquire a sabedoria com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Então nós comentamos ali que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria vertical, que vem de Deus vem do céu para sobre a terra, que é a sabedoria das coisas espirituais, e a sabedoria horizontal, que é a sabedoria sobre todas as coisas aqui dessa terra. Nós comentamos que para ter a sabedoria vertical, você deve ler a palavra de Deus, você deve orar constantemente, falar com Deus, pedindo ao Espírito Santo que mostre a sabedoria das coisas do reino de Deus, e você também deve jejuar, tirar alguns dias de privação do alimento, com o propósito específico de entregar a sua vida a Deus. Nós comentamos que o jejum deve ser feito sempre bebendo água e que cada pessoa deve zelar pela sua saúde, verificando os seus limites, e que o jejum pode ser a privação, tirar o café da manhã e ficar até 1, 2 horas lendo a Bíblia, ouvindo, dedicando-se a Deus, para que você possa fazer um propósito e Deus se revelar a você. E também tem a sabedoria horizontal. Você deve buscar aprender a tocar um instrumento musical, a aprender um novo idioma, a aprender educação financeira, a aprender as coisas ligadas ao seu trabalho. Então, sabedoria, quanto mais você aumenta o repertório é o conjunto de conhecimentos que você tem, mais você tem sabedoria para resolver as situações da vida. Então, compre a verdade, a sabedoria, a disciplina. Já falamos a disciplina. É você, né, dar ordem. Depois que você conhece a verdade, a sabedoria, você lista o que você quer seguir. E você se dedica a isso, se empenha, se esforça, treina. Disciplina fala de treino, de fazer todos os dias o que é certo. A disciplina é o que vai fazer você ter a vontade de comer o bombom e você vai dizer: eu não vou comer porque eu sei que eu já comi o suficiente, eu não preciso comer mais do que isso, não preciso fazer isso. Disciplina também fala sobre o cuidado com a atividade física, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o horário do sono, sempre cuidar do número de horas de sono. Disciplina fala sobre isso. E a inteligência. Inteligência é o esforço mental para guardar as informações e tomar as decisões. Então, compre tudo isso: verdade, sabedoria, disciplina e inteligência, e não as vendas por preço algum. 24. O pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia, com ele muito se alegrará. Então, aqui, recomendação para os pais: eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Aqui mesmo em Provérbios capítulo 23, nós lemos aqui um versículo que fala aqui o 14, castiga o versículo 13 e 14. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara. Ela não morrerá. Castiga a tu mesmo e com a vara, e assim a livrarás do Sheol.
Então, aqui mesmo no capítulo 23, os versículos 13 e 14, falam sobre disciplinar a criança. Isso vai trazer aqui o versículo 24. O pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia, com ele muito se alegrará. Versículo 25. Que teu pai e tua mãe estejam muito felizes contigo, que exulte aquela que te deu a luz. Então aqui o versículo 25. Que você que é filho, honre seu pai, honre sua mãe. Versículo 26. Filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos, pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Então aqui o 26, o 27 e o 28, esses três versículos falam sobre dá o coração ao Senhor e que você ensine os seus filhos a seguirem os caminhos do Senhor. Veja o 26. Filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Então o versículo 26 está dizendo: entregue o seu coração para Deus e eduque os seus filhos sobre o cuidado com relação à prostituição, à fornicação, ao adultério, a todo tipo de imoralidade, porque o 27 fala: pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. 28, como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens os números dos infiéis. Então aqui esses versículos 26, 27 e 28 estão dizendo: cuide da imoralidade sexual e ensine os seus filhos a fugirem da imoralidade sexual. Agora, versículo 29. Esse versículo 26, 27 e 28 está falando das mulheres imorais, mas ele é um alerta também para as mulheres. Cuidem das pessoas imorais. Existem os homens imorais também, que trazem convites e fazem propostas e que os pais devem educar também as filhas a prestarem atenção nisso, porque tem muitas mulheres que caem nessas armadilhas, se envolvem com homens que são casados, que fazem promessas de que vão largar a esposa e que vão casar e com essa pessoa que cai nessa conversa, nessa ilusão. Então, versículo 26, 27 e 28. Seja honesto, não se relacionem com pessoas casadas. Não se relacionem com pessoas que já são comprometidas. Não se envolvam com pessoas que não temem ao Senhor e que não querem um relacionamento sério, um casamento pautado na direção de Deus. Não se envolvam com relacionamentos de pessoas que querem só uma ficada, que querem só um momento, porque essas pessoas multiplicam os infiéis. Veja o 28. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Quando você aceita uma proposta para um relacionamento que é momentâneo, você abre a porta para um segundo relacionamento igual e depois as pessoas se entregam para, isso é uma coisa normal. E elas normalizam o que a Bíblia não considera normal. E elas passam a dizer o que o mundo prega atualmente. Se você está solteiro, você pode ficar com todo mundo que você quiser. E muitas mulheres caíram nesse conto. E elas dizem: quanto mais eu tiver experiências, melhor. Depois eu encontro alguém para me casar. Só que esse depois pode não chegar, porque a pessoa vai ficando cheia de feridas, dores, de tantos relacionamentos que ela vai passando. E tem muitas pessoas que hoje estão sofrendo e dizendo: eu acabei me envolvendo com muita gente e agora eu não consigo
encontrar uma pessoa. Porque depois a pessoa fica querendo juntar as qualidades, querendo fazer um mosaico, querendo arrumar alguém que tenha a qualidade de um, de outro e de outro, para encontrar a pessoa perfeita. Então, por isso que o versículo 28 fala que pessoas que são imorais, elas são assaltantes. Elas roubam seu coração, elas roubam o seu tempo, elas roubam seus sentimentos, elas roubam as suas emoções. Sem contar que quando você termina um relacionamento, muitas pessoas ficam ali anos. Algumas entram até em tratamento psicológico, outras entram em tratamento psiquiátrico por causa de feridas emocionais. E aí o versículo 29 até o versículo 35 fala sobre o perigo da bebida. Veja aqui o 29. Para quem são os ais de pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Teus olhos verão coisas horríveis e tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio do mar, agitado, ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro. E dirás: feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei, para que possa voltar a beber? Então aqui ele fala que aquele que bebe acaba sofrendo, criando brigas, inimizades, fica com os olhos embaçados e vermelhos e acaba falando que não deve, fazendo coisas que depois vai se arrepender. Acaba se machucando, versículo 35, e dirás: feriram-me, mas eu nada senti. Então, fuja da bebida. É o que o capítulo 23 fala. Fala sobre comida, fala sobre bebida, fala sobre imoralidade sexual também, né? Como nós lemos aqui nos versículos 26, 27 e 28. E fuja dessas coisas. Não seja um escravo dos prazeres, né? Fazendo um resumo de Provérbios 23, não seja escravo dos prazeres, a ponto de você se entregar por comida, se entregar por bebida, se entregar por sexo, se entregar por o que nós lemos ali, o versículo 12, que fala: submete o teu coração à disciplina, inclina os teus ouvidos à palavra de sabedoria. Então fala sobre ter o domínio, ter autocontrole, autodomínio. Tenha autocontrole, autodomínio para ter inteligência emocional, para ter o controle do que se passa no coração e não se deixar levar. E agora faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Deus enviou Jesus para entregar a sua vida na cruz, para morrer em nosso lugar, para nos trazer a salvação dos nossos pecados. Nós, com os nossos pecados, não podemos ir até Deus, mas Deus, vendo essa situação, enviou Jesus para que ele viesse em carne, vivesse como nós e vencesse o pecado e entregasse a vida dele, como inocente, como um cordeiro que com seu sangue nos lava dos pecados e nos justifica diante de Deus. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador está dizendo que reconhece que é pecador e que por isso precisa de Jesus como seu Senhor e precisa de Jesus como seu único Salvador. Salvador do quê? Dos seus pecados.
Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu com uma intenção de limpar, justificar toda a humanidade. Quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu aceito esse sacrifício que ele fez por mim. E quando você aceita esse sacrifício, você é perdoado dos pecados e recebe o Espírito Santo na sua vida, que é o próprio Deus, o Espírito de Deus. Recebendo o Espírito Santo, você tem forças para vencer o pecado, para vencer o mal e para caminhar na direção dele. Recebendo Jesus, você tem o perdão dos pecados e você tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro que anota o nome dos filhos e das filhas de Deus. Se você aceita Jesus, o seu nome é anotado nesse livro. E lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do julgamento final, quando todos comparecerem perante o tribunal de Deus, aqueles que estiverem com seu nome no livro da vida herdarão diretamente o reino dos céus, porque são filhos. Da mesma forma como um filho entra livremente na casa dos seus pais, você como filho, você como filha, entra no reino dos céus no dia do julgamento final, porque os filhos herdam o reino de Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, é hora de fazer essa oração de confissão que está aqui. Faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus. Reconheça que tem pecados e queira aceitar a esse Jesus e ele limpará os seus pecados e você receberá todas essas bênçãos que nós falamos aqui. Então, ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega que só Jesus salva e só Ele é Senhor. Que só Ele deve ser buscado em oração, em adoração. E participe das reuniões que estudam a Bíblia para que você conheça mais a respeito do que Deus tem para a sua vida. Participe dos cultos de oração. A oração é uma conversa com Deus. Converse com Deus. Fale a respeito daquilo que te inquieta. Agradeça a Deus. Diga a Deus: eu te agradeço por mais um dia de vida, pelo alimento, pelas vestes, pela saúde, pela família, pela casa, pela empresa, pelo trabalho, pela faculdade, pelos estudos, agradeça a Deus. E também peça a Deus orientação. Diga a Ele: Deus, hoje eu tenho uma reunião, não sei o que falar, não sei como lidar com aquela pessoa, me ajuda, me ensina. Ele vai ajudar você a receber a direção certa para tudo o que você fizer. Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele ama a sua vida. Siga Ele sempre até o fim. Deus abençoe. Amém e amém. Diga sempre glória a Deus, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós. Diga glória a Jesus, porque Ele entregou a vida dele por nós. E diga glória ao Espírito Santo, porque Ele anda conosco. Diga sempre glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Hoje, sempre, eternamente. Amém e amém.